Glória a Deus, irmãos. Está fraco. Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Melhorou um pouquinho, né? Irmãos, vamos orar. Curva a sua cabeça. Feche teus olhos. Se concentra na presença de Deus. Você não veio por acaso. Você veio porque Deus te trouxe. E tem um propósito na sua vida, no seu coração essa noite. Então, não deixa nada atrapalhar o que Deus tem para falar com você. Eu costumo dizer que nós devemos até colocar de lado aquilo que a gente já sabe, aguardando ali do lado, para que nem aquilo que a gente já sabe, já entende, não atrapalhe o novo de Deus. Aquilo que Deus tem para ensinar o nosso coração, igual quando a gente ensina uma criança, o coração está tão preparado para aprender, para entender, para escutar. Então que nada atrapalhe o seu coração de receber um bom alimento da parte de Deus. Eu anulo a minha presença aqui nesse momento, que todo conceito humano, toda e qualquer palavra tendenciosa, manipuladora, caia por terra, mas que fique somente no seu coração aquilo que realmente vem de Deus. Que eu desapareça aqui, mas é que a palavra de Deus toque o seu coração essa noite. Eu quero orar por você. Eu queria muito que você orasse também, concordasse no seu lugar com essa palavra. Pai, a tua igreja está aqui presente, o teu povo. Cada um entrou aqui, Deus, com as suas lutas, com a sua história, com os seus traumas, com os seus acertos, com o seu sucesso, com o seu esforço, com a sua perseverança, com a sua resiliência. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, todos os que estão aqui estão porque o Senhor sustentou até aqui. Não tem ninguém, Deus, de pé que possa estar aqui essa noite, Deus, como está, se o Senhor não tivesse guardado e abençoado e zelado para que estivesse aqui. E essa noite a minha oração, Deus, é para que a gente não venha perder o tempo aqui, mas que a gente venha estar entregue ao presente. Nós estamos presentes aqui. E não existe o antes desse momento e nem existe o depois. Tudo que tem para acontecer é agora. A vida é agora, o momento é esse. Esse é o instante que nós temos para o Senhor fazer algo extraordinário na minha vida e na vida dos meus amigos e irmãos. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Abra sua Bíblia aí. Em Eclesiastes, capítulo 1, verso 14. Eclesiastes, capítulo 1, verso 14. Eu acho curioso esse versículo. Eclesiastes, capítulo 1, verso 14. Pode ler aqui também. A palavra de Deus diz assim: observei tudo. Quem está falando aqui? Quem que escreveu esse negócio aqui? Salomão. É ou não é? Salomão? Ou não? Ah, tá. Salomão, considerado o homem mais sábio, a sabedoria que veio do alto, numa crise existencial tremenda, ele escreve isso aqui. E ele fala o seguinte: observei tudo o que é feito debaixo do sol. Irmão, para Salomão ter falado que observou tudo, ele observou muita coisa. Amém ou não amém? Observei tudo o que é feito debaixo do sol e vi que tudo é inútil, que é correr atrás do vento. Tem uma outra tradução aí que está: observei que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Irmão, vamos ser sinceros. Nossa religião, ela não tem resposta para tudo. Tem ou não tem?
igreja católica, evangélica, não tem resposta para tudo. Resposta. A palavra de Deus, Cristo encarnado, ela é a resposta para tudo. Mas muitas perguntas que nós temos não serão respondidas aqui. Muitas dúvidas que você tem a respeito de Deus não tem resposta para esse plano. Não tem. Então não adianta eu pegar a palavra, a Bíblia, e através da Bíblia eu querer responder todas as perguntas que a humanidade tem a respeito de Deus e sobre o propósito de Deus. A gente não vai conseguir fechar a conta. Quem está aqui comigo? Por quê? Porque Deus, Ele não vai revelar todas as coisas para nós. O que existe na Bíblia hoje, irmão, é o suficiente para você conhecer a Deus, naquilo que Ele se propôs a apresentar para nós, para um propósito, a salvação das nossas almas. Todo dia nasce alguém e morre alguém, é fato ou não é? Então quando a gente nasce, nós nascemos aqui, a gente vai aprendendo as coisas aqui na terra, né? A gente chega aqui numa família que a gente nem esperava, de repente você vai aprendendo a conversar, vai para a escola, né? Você começa a copiar a cultura desse planeta aqui, dessa raça humana, começa a obedecer alguns princípios, alguns padrões, e aí a gente começa a ver a vida. Essa aqui é a vida que a gente tem que levar. Tem que estudar, tem que obedecer meus pais, né? Vou trabalhar, vou construir uma casa, vou casar, vou ter filho. Aí de repente morre. Esse é o ciclo dessa vida aqui. E para mim, que sou uma pessoa que sempre fui cheio de porquês, porquê, esse ciclo aqui, se fosse acabar na morte, para mim não tem o menor sentido, não tem nada para mim, irmão, que faça tanto sentido, senão aquilo que a Bíblia está dizendo que é real, que é verdadeiro, que é o pós-morte, é o que vem depois. Porque o que Jesus ele propôs, irmão, foi um reino que não é desse mundo. Estava todo mundo esperando que Jesus fizesse algo aqui para essa terra aqui. Ou não foi? Ou não foi? Foi. Jesus veio aqui, os discípulos, os 12 que ele escolheu, queria que era aqui. O reino era aqui, a coisa de Jesus era aqui. Por quê? Porque Jesus tinha poder que ninguém tinha. Ninguém fazia o que Jesus fazia, ele multiplicava pão, ele curava o povo, arrastava multidões, num tempo que não tinha nem uma rede social, não tinha nada, era só no boca a boca, ou quando é fé, Jesus ia para um lugar, o povo ia caçando Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tinha alguma coisa a oferecer, que para quem estava interessado aqui na terra, parecia ser um bom negócio. Judas foi um cara que ele aproximou de Jesus, e ele achava que ser um seguidor de Jesus, um sócio, um parceiro, era um bom negócio, e ele não estava errado. Ele não estava errado porque o ministério de Jesus dava lucro. O ministério de Jesus aproximava muitas pessoas que contribuíam financeiramente, e Judas ele tinha a bolsa. E a Bíblia diz que ele tomava o que tinha na bolsa escondido e pegava para ele. Então o próprio Judas e os outros discípulos estavam interessados no status que Jesus, que Deus, que a religião poderia dar, e hoje não é diferente. Tem muita gente, tem muito pastor, tem muito padre, tem muito irmão, tem muita gente que não é nada, que tem o mesmo interesse terreno em Jesus, o mesmo interesse de receber alguma coisa de lucro da fé. O apóstolo Paulo chegou a dizer, ele falou assim, olha, verdadeiramente o evangelho de Jesus é uma grande fonte de lucro para aqueles que assim vê. Então veja bem, irmãos, entre o bem e o mal, todos aqui, se eu perguntar, você escolheria o bem ou o mal? Racionalmente você fala que escolhe o bem, mas você e eu sabemos, nós sabemos que na prática a gente faz o mal e muitas vezes deixa o bem de lado. Concorda comigo ou não? Ou não há vaidade no seu coração? Ou não há arrogância em você? Ou será que não há uma cobiça, não há uma inveja? Nós estamos o tempo todo fazendo o que Salomão falou aqui.
correndo atrás do vento, irmão. Nós estamos acumulando coisas, né? Quantos par de tênis você tem lá na sua casa, sapato? É ou não é? Coisa que você não usa, uma traieira danada. Antigamente o povo gostava de, hoje o negócio está mais resumido, né? O povo acha que o menos é mais, né? Melhorou. Mas o povo antigamente gostava de juntar uma tranqueira. Depois eu uso isso aqui, né? Pegavam lá uma coisa que quebrava, colocava guardado lá. Nós estamos acostumados, irmão, a viver uma vida juntando um monte de tralha, um monte de coisa que a gente não usa. A gente passa os nossos dias pensando em adquirir coisas que daqui a pouco, daqui poucos dias, perde total sentido. Estava conversando com o João Pedro essa semana, a respeito das crianças. Irmãos, os meninos nossos hoje é totalmente diferente da nossa geraçãozinha aí dos anos 90. É ou não é? Essa geração agora tem preguiça, você chuta a bola, vai lá, cai lá no mato. Os meninos choram, acham ruim, fica triste. Na época nós jogava a bola, ficava todo mundo doido, vamos atrás da bola. E aquela canseira doida, subia no muro e caía do outro lado. Essa geração agora, ela está querendo ser alimentada, é o tempo todo você querendo ser servida, sabe, você tem que resolver, tem que ser do jeitinho da expectativa deles. Está jogando bola com nossos meninos aqui esses dias, meu Deus, a expectativa deles é o que eles veem lá no Instagram, lá, sabe? É o Cristiano Ronaldo, parece que quando eles chutam e a bola não vai do jeito que eles querem, eles ficam embirrados, eles querem que a coisa aconteça do jeito da expectativa deles. Entenda uma coisa, irmão, todos nós, apesar de a gente muitas vezes não admitir isso, estamos sendo muito influenciados por uma cultura implantada, um sistema implantado, que alimenta os nossos olhos, os nossos ouvidos todos os dias através das redes sociais. E quanto mais o tempo passa, mais alienado a gente fica nas coisas que tem a ver com esse sistema e muito longe do que realmente é a essência da criação. Por que eu sou um pastor que eu falo de morte, meu irmão? Porque eu tenho certeza que não existe nenhum tema mais importante na história da humanidade depois da vida, senão a morte. Fala para alguém que está do seu lado, fala assim, não adianta, irmão, você vai morrer. Mas você vai morrer. Mas o pior do que morrer mal, que a gente pensa que o problema é morrer. Não, morrer é o feito, é o acontecimento final. O problema não é morrer mal, é viver mal, irmão. É ter uma vida inteira desperdiçada, uma vida sem ter vivido o propósito verdadeiro para o qual Deus te criou, irmão. Me explica então, pastor, por que eu nasci? Irmão, quem aqui de verdade já pensou, para que eu nasci? Dá um sinalzinho com sua mão, só para me ver aqui. Para que eu vim aqui nessa terra? Para que eu nasci nessa família, naquela cidade? Por quê? É cheio de porquê. A gente não vai ter essa resposta imediata, clara. Por quê? Porque Deus não quer, Deus gosta desses negócios, sabe? De ficar você descobrindo as coisas devagarzinho. Parece que Deus tem esse negócio. Ele vai dando aos poucos, Ele vai te revelando. E Deus inventou um negócio de fé, que é o quê? É você acreditar naquilo que você não está vendo. É ter confiança naquilo que você não pode. Deus gosta desse negócio, desses mistérios, Ele gosta. E nós estamos habituados a acreditar e querer ter certeza naquilo que a gente toca. E aí alguém fica tão alienado nesse sentido aí, que esquece, irmão, que tem coisa que você colocou na sua cabeça que vai acontecer com todo mundo, mas com você não. Quantos aqui já foram no velório? Todo mundo. Gente que você conheceu vive e está morto. E eu te pergunto, onde é que está esse fulano agora? Acabou? Será? Será que terminou ali mesmo? Porque se tiver terminado ali, maravilha. Se a morte chegou e terminou a história, acabou, não existe mais nada, glória então, irmão, glória a Deus. Mas e se a Bíblia estiver certa? E tiver realmente uma coisa bem maior do que esses 80, 90 anos que você ia viver aqui na terra depois? E se? Pode viver uma vida de qualquer jeito, do jeitinho que você quiser e descobrir. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, Ele nos ensinou, irmão,
a nos atentar a respeito de como a gente vive a vida, não é de como a gente morre, não. Jesus, irmão, não trouxe os evangelhos para pregar a palavra de Deus, para ficar falando para o povo do inferno, do céu. Não é sobre isso, não, irmão. É porque a gente trocou, inverteu os valores. Aí o que acontece? Ninguém quer servir a Deus hoje. Por quê? Porque servir a Deus é sinônimo de que eu tenho que parar a minha vida para seguir a religião. Eu não posso nada, não posso fazer nada, não posso fazer isso, não pode nada, é só igreja, é só cantar, é essa coisa chata de ficar vindo todo dia no culto, orar, cantar, ler a Bíblia. Irmão, Deus me livre. Se isso for servir a Deus, eu estou fora. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma boa vida na terra. Ele criou a vida para você viver. A questão é a inversão de valores. Salomão, ele observei tudo que estava debaixo do sol. Por quê? Porque tem alguma coisa que está acima do sol. Ele estava observando a vida na terra. Jesus falou para Pilatos é o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Ou não falou isso? Falou, não falou? Então o reino dele, se não é nesse mundo, o reino aqui é de quem? Lá em Efésios, capítulo de número 2, vai lá. Efésios capítulo 2, verso 1. Isso aqui, olha só. Presta atenção. Vocês estavam... Ele não é doido, ele está conversando com o morto. Ele não é doido, ele está falando para nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele está falando assim, ó, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Por quê? Porque uma pessoa morta, ela não consegue escolher o bem. Ela está vivendo debaixo de uma escravidão. Ela tem que fazer, ela está seguindo o fluxo. Ela não consegue, ela está cega espiritualmente, ela não consegue ver a luz de Deus, ela não consegue assumir que Deus é Criador, ela não consegue ter temor daquele que o criou. Ele nasce, ele vê a luz, né? Porque é assim que fala, né? Nasceu, deu a luz. Aí deu a luz, mas está em trevas. Por quê? Porque continua vivendo como se não existisse Deus nem o pós-morte. Então ele está dizendo, vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Costumava, mas quem conheceu Jesus, olha só, quando seguiam os... Não escutei. Seguiam os padrões desse mundo. Então tem um padrão que nós estamos seguindo aqui. Ah, mas eu sou evangélico. Você está seguindo o padrão desse mundo. Alguns padrões, sim. Só que esses padrões, olha só, seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar. Que doideira é essa aqui? Se o reino de Jesus, o reino do Senhor, não é desse mundo, ele se refere a este aqui como príncipe do poder da atmosfera, ou seja, aquele que atua nas regiões invisíveis desse mundo. Quem que é? Você vê ele, você sabe que o mal existe, que ele influencia, que ele está trabalhando. E ele está trabalhando em favor do quê? O diabo mata alguém? Ele mesmo? Não. Põe um 38 aqui. Aí Satanás veio e pegou o 38. Nunca vi Satanás usar um 38 para matar ninguém. Mas ele vai lá, influencia, ele trabalha no invisível, na mente das pessoas, a pessoa mata o outro mata o outro. E assim, todas as coisas que são governadas nesse mundo têm uma influência desse príncipe. Ele é chamado de príncipe porque, na verdade, quem tinha que governar esse mundo era Adão. Mas Adão, você entendeu, né? Perdeu alguma coisa para trás aí. Aí Satanás tomou posse do negócio e começou a governar aí. E aí, ele é chamado de príncipe do poder do ar, porque é o argumento que ele teve naquela época para explicar que ele atuava nas regiões invisíveis, né? E ele fala, o espírito que agora, ou seja, né, nesse contexto terreno, atua nos filhos da desobediência. Então lembra, Jesus, ele tem um reino que não é desse mundo. Ele veio aqui e falou, gente, vocês não ficam aqui não, que isso aqui vai dar ruim. A mensagem de Jesus basicamente foi o seguinte, ele veio na terra, falou, gente, vocês dão um jeito de melhorar um pouquinho, porque o meu reino é lá. Esse reino aqui já está entesourado para o fogo, para o fim. Por quê? Porque está falido, é um reino falido.
Tem gente que está querendo viver o paraíso na terra, acha que o governo vai resolver o problema. Mudou o presidente, vai resolver, pode melhorar um pouquinho, né? Mas resolver não vai. Por quê? Porque nada nesse mundo vai ter solução para cá, irmão. Porque o príncipe desse mundo, que está reinando nessa terra, é o capiroto, é o Satanás. Então você vai ver, olhar para o seu dia a dia, você vai estar lá no seu serviço, você vai estar lá na sua escola, você vai estar na sua faculdade, você vai estar em qualquer lugar, você vai ver mais o bem ou o mal. Você vê mais gente fazendo coisa boa ou coisa ruim. O sentimento do ser humano é como, irmão? É isso aí. Jesus quer nos salvar, irmão, não é do diabo. Jesus quer nos salvar de Deus. Da ira de Deus, da vingança de Deus contra os seus inimigos. Deus não fez o homem de inimigo. O homem tem que se tornar do inimigo de Deus pela sua natureza e sua dura cerviz, a sua cabeça dura. Então, para que nós estamos ensinando o Evangelho, irmão? Para que nesse pequeno e curto período de vida seu, vai passar. Escuta o que eu estou te falando. Nesse pequeno e curto espaço de vida, você consiga se reencontrar em Deus. Reencontrar em Deus. Nesse reencontro, olha aqui, nesse reencontro, Deus não quer alienar você na religião evangélica. Deus não quer. Deus não quer que você seja um cara fugindo do mundo, tá? O mundo quer me pegar, pastor. Fugindo do mundo. E vem para dentro da igreja e fica aqui achando que aqui o pecado, aqui que é o pecado é mesmo, irmão. É aqui, é aqui que ele é revelado, que é o quê? Quando o irmão pisa no seu calo, você, diante da luz da Bíblia, porque quando você está lá no mundo, né, na escuridão das trevas, né, um faz uma coisa com o outro, e fica daquele jeito mesmo, fica 5 anos sem conversar, e está os dois na razão. Aqui dentro da igreja não tem jeito, o cara vem para cá, e pisou no calo do irmão, a Bíblia chega para dar uma luz alta na cara dele assim, ele fala, meu Deus do céu, eu estou errado. Então aqui é revelado, diante da palavra de Deus, que é esquadrinhado o seu coração, e ela joga por terra a sua razão, ela joga por terra o que você chama de ego, ela joga por terra tudo aquilo que você chama, joga por terra e mostra para você que você não é nada disso que você acha que você é. Então cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, rapaz, você é ruim. Se não for Jesus na sua vida, você está enrolado. Ei, mas tá, irmão. É claro que está. Então, essa trombeta que a gente toca da palavra de Deus aqui, irmão, é para a gente tomar observar o que a gente está fazendo aqui e começar a entender que Deus, o propósito de Deus não é tornar você um evangelho, não é isso que Deus quer, irmão. Deus não quer que você esteja presa a essa religião. O que é a questão? Deus quer que você tenha uma vida boa. Quer que eu provo? Provo. Eu provo. Gênesis 36, deixa eu ver. Gênesis, pode aí, Gênesis pode abrir aí. 39, verso 2. Eu acho que até os meninos pequenos aqui conhecem a história de José. É ou não é? José do Egito. O cara nunca pisou na igreja, ele sabe quem que é José. Foi vendido pelos irmãos. É ou não é? Aqui nesse texto, lá no capítulo 39, verso 2, está contando que José tinha se tornado escravo e ele tinha sido vendido. Aí ele chegou lá e chegou no Egito e foi comprado, foi levado para a casa de Potifar. Só que aí no verso 2, isso fala no verso 1. Aí no verso 2 fala assim, analise isso aqui. A gente começa uma frase, a gente escreve todas as letras assim, maiúscula. Na sua Bíblia, você vai chegar um momento, você vai ver lá que tem um O maiúsculo, aí tem um S de Senhor, tá certo? Mas olha só a ênfase que a Escritura deu aqui, ó. O Senhor estava com José, mas ele era escravo, ele estava lascado, tinha sido vendido pelos irmãos, estava dando tudo errado na vida dele, caiu num poço, saiu do poço, foi vendido, chegou lá, virou escravo, aí está falando a Bíblia que está falando que o Senhor é com ele, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio, ou seja,
O propósito de Deus na vida de José era independente da circunstância que ele estava naquele momento. Você não entendeu, não? Vou falar de novo. O propósito de Deus na vida de José, totalmente independente da circunstância que ele estava naquele momento. Por quê? O que José tinha, irmão? O que José tinha de diferente dos outros? Ele era mais queridinho de Deus? Não, irmão. Deus tinha um propósito específico na vida dele. E Deus estava trabalhando na vida dele naquele momento, naquele instante. E a diferença é, irmão, entre você e ele, talvez, é que ele percebeu, ele compreendia isso. E ele não vivia uma vida reclamando, colocando a culpa nos outros, se vitimizando, sabe? Ele não ficava culpando que a vida dele não está boa, porque o pai errou, porque a mãe errou, porque a mulher que é ruim, é que o marido é ruim, é que o governo não presta. Não, José ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele estava escravo, mas ele prosperou. Prosperou na onde? Dentro da igreja. José foi um pastor. Foi? José não foi pastor. José foi o quê? Escravo, irmão. Aí depois foi presidiário. Não foi nada disso. E ele prosperou quando ele virou o governador? Não. Ele prosperou até dentro da cadeia. José era próspero. Porque a prosperidade é o quê, irmão? É estar dentro do propósito de Deus e ter uma boa vida, independente da circunstância, dentro dessa vontade. É esse espaço que eu chamo de vontade de Deus, esse espacinho onde você nasceu até o dia que você morre. Aqui encerra o ciclo na terra, irmão. Mas é nesse espaço entre a vida e a morte é que você tem que se encontrar com Deus e compreender o sentido da vida que você tem hoje. Agora a pergunta que eu faço aqui para você é se você realmente tem certeza que está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, se tem sentido a sua vida em relação ao propósito para o qual Deus te criou. Ou se você está vivendo alienado. Ou você está vivendo, só faz parte do fluxo, faz parte do sistema, né? Nasceu lá no hospital, deu um lucrinho lá para o médico, para os enfermeiros, passou aqui pela terra, né? Gastou, se deixou de gastar, depois dá um lucrinho para a funerária, e a sua vida encerra ali. E o que foi de especial em tudo que você viveu aqui na terra? Fez sentido? O que você está fazendo hoje, irmão? Simplesmente o que o fluxo. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso. Deus, Ele te criou exclusivo, não tem ninguém igual a você. Você já pensou nisso? Ninguém, irmão, é igual a você, ninguém. Ele não quer que você seja um crente insuportável dentro da igreja, falando que eu vou ser salvo porque eu vou na igreja. Não, irmão, Ele quer que você esteja no mundo, irmão. Lá no meio da faculdade, no meio qualquer lugar, irmão, desde que lá, onde você estiver, você consiga cumprir a vontade de Deus, igual Jesus cumpriu. Ele veio aqui, aí os irmãos dele ficavam assim: por que você não se mostra para o mundo? Você vai ficar famoso. Jesus não foi por quê? Porque ele sabia que o propósito dele era o quê? Eu vim para um propósito, qual é? Morrer. E a morte de Jesus não era qualquer morte. Ele cumpriu o ministério, ele curou, ele cumpriu as escrituras, terminou. Aí ele falou assim: está consumado. É o único cara que eu vejo morrer falando isso, Jesus. Por quê? Porque ele tinha tanta ciência que ele cumpriu exatamente o propósito para o qual existiu, que quando ele morreu ele falou assim: não, realmente, ponto final, fiz uma boa vida, terminei a carreira, agora está tudo certo. Agora, se você partisse hoje, irmão, minha irmã, você está satisfeito, completo, pleno? Era isso aqui mesmo que eu tinha para passar aqui na terra e viver. É uma reflexão. É o momento de você pensar o seguinte: será que o que eu estou fazendo realmente tem sentido para aquele que me criou? Será que faz sentido? A minha história está fazendo sentido? Será que, qual que é o significado disso, irmão? Não é ser evangélico, não é ser crente, não é fugir do mundo, não, irmão. É encontrar no mundo um propósito que a referência seja o céu. É viver a vida aqui tendo consciência, irmão, prosperando,
tendo uma boa família, trabalhando, se divertindo, vivendo. Deus colocou prazer nessa terra para ser vivido, não é para você fugir do prazer, mas é se alimentar, né? É viver o prazer dentro dos princípios de Deus. Tudo que Deus criou é para ser vivido, é para ser aproveitado, desfrutado dentro dos princípios da palavra de Deus. Não tem nada que é proibido. Tem gente que, eu vou para a igreja, não pode. Pode tudo, irmão. Pode tudo dentro dos princípios, do equilíbrio, da verdade da palavra de Deus. Então você está correndo do quê, irmão? Você está correndo de ter alguém acima de você, que você vai ter que chamar ele de Senhor, ou seja, de dono, e ele vai apitar na sua vida. Porque quem não quer andar com Deus, irmão, nada mais, nada menos, ele se intitula o Deus da própria vida. Só que até um certo momento, a hora que a coisa estreita, o camarada não tem onde recorrer, aí ele vem para Deus. Só que aí tem um prejuízo. O que é o prejuízo, irmão? Às vezes a pessoa ela demora demais vir, ela deixa de viver a essência do qual Deus criou. Então descubra em Deus, irmão, o teu propósito. Compreenda que o que Deus tem para você é só coisa tremenda, é coisa boa, é prosperidade, é alegria, é paz. Desfrute a vida, mas a referência seja o céu. Seja aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova, seja aquilo que é louvável, aquilo que Deus fala que é bom. Aí sim você mergulha nisso. Ilumine outras pessoas através da pessoa que você é, do seu sorriso, do seu abraço, sabe, da sua amizade, da sua companhia, sabe, do seu feriado, do seu trabalho. Tudo aquilo, irmão, que nós vivemos aqui na terra tem um sentido para o próximo. É por isso que o mandamento mais importante é amar a Deus e tem mais a ver com o outro do que com você mesmo. Irmão, tudo que você fizer, presta atenção que eu já vou encerrar. Tudo que você fizer na vida que realmente dá satisfação e prazer tem a ver com alguém. Sozinho não tem a mesma essência, irmão. O que você faz para o seu ganho, só para você, tudo é para você, o status para você, o aplauso para você, a coisa, nada disso traz sentido. Você observa alguém que serve, irmão, uma pessoa que costuma servir os outros, essa pessoa é uma pessoa alegre e feliz. Quem fica esperando ser servido e acha que o mundo te deve alguma coisa, geralmente é uma pessoa amargurada. É um saco viver perto de uma pessoa assim. É terrível. Que coisa horrorosa é conviver com gente que acha que o mundo deve alguma coisa para ela. Agora o servo não, irmão, o servo é alegre. O servo é uma bênção, o servo ele sorri, ele está disposto, ele sabe que às vezes ele vai perder um negócio ali, mas se ele está vendo alguém bem com aquilo, ele passa na frente a pessoa. É assim que é uma pessoa que compreendeu o propósito. E aí eu vou ler o último versículo para a gente provar isso na Bíblia, né? Abre aí sua Bíblia aí rapidinho, em Miqueias capítulo 6, verso 8. Esse versículo aqui é claro demais. Olha que top. Tremendo isso aqui. Top é mais moderno. Tremendo já é da linguajar mais antigo, né? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Então ele está falando de sua proposta, ele está falando de sua vida aqui na terra. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. É simples viver com Deus, andar com Deus, com Jesus. Aí as igrejas vêm, não pode isso, não pode isso, não ponha isso, não coloca isso, não tira para cá, não vem para cá, não pode ir ali. Não é isso, Deus não exigiu nada disso. Mas Ele falou para você observar, tirar os teus olhos da terra, olhar para os princípios do reino dEle, com o qual você fala que Ele é teu Senhor. Agora presta bem atenção, irmão. Olha aqui, olha aqui. Teu Senhor é da onde? Da terra ou do céu? Ah, mas Ele é dono da terra, irmão. Teu Senhor é do céu. Ele é dono até do cão. Se for olhar para esse ponto aí, mas eu estou falando,
O reino de Deus o céu não é umas nuvens brancas com os anjos tocando harpa e uns gansos na beira de um lago. Não é isso o céu. Se Deus foi tão criativo para criar a terra, para ser entesourada por fogo, você imagina o que Deus está preparando para aqueles, né, que o temem. O nosso Deus está lá, irmão, ele governa lá. Só que aqui nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é um representante de um outro lugar, num outro lugar. Ele é um representante do céu na terra. Você, como igreja, como filho de Deus, como aquele que chama Deus de Senhor e Salvador, você aqui na terra, seu negócio não é aqui, você é um embaixador. Embaixador caminha praticando a justiça, amando a lealdade, a fidelidade, e anda humildemente com o seu Deus num lugar que não é dele, que não é o destino dele. Seu destino não é a terra, seu destino é a eternidade com Deus. E não só uma eternidade imaginária, espiritual, mas como nós já estudamos aqui, é um novo planeta, é ou não é? Carne e osso. Jesus ressuscitou que jeito? Uma alma penada? Uai, eu nunca vi uma alma penada partir pão e comer peixe. Lá no céu vai ter peixe, vai ter carne, vai ter comida, vai ter pescaria, vai ter vida, vai ter tudo isso aí, irmão. É palpável, é pisável. Eu não acredito nisso. Então me explica como é que você está aqui existindo numa terra que é pisável, que a gente conversa, que a gente come, e Deus fez tudo isso e não vai fazer o que está falando na palavra. É real, eu vou para lá, em nome de Jesus. Se você quiser, você pode ficar aqui. Mas se você não quiser, ainda há esperança. É de graça, ele pagou o ingresso de entrada. A entrada é de graça, mas a vestimenta de entrar tem que tem que se santificar, tem que se cuidar, tem que buscar Deus. Então, irmãos, diante dessa nossa reflexão, entenda que o que Deus quer que você faça, irmão, é viver uma vida abençoada, próspera, igual José lá na casa de Potifar, onde ele pisou, Deus era com ele. Ele estava lá na faculdade, Deus é com ele. Ele está lá no serviço, Deus é com ele. Ele está onde ele quiser. Se Deus for com ele, ele pode estar no inferno. Se Deus é com ele, irmão, não importa a circunstância. Porque no inferno, pastor, ninguém... Sadraque, Mesaque e Abednego, queimando numa fornalha de fogo ardente, Deus era com eles. Saiu de lá, cova dos leões. Aí a gente pode citar a Bíblia inteira. Irmão, se Deus for com você, você pode estar passando a pior circunstância da sua vida, você vai ser vitorioso e bem sucedido. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Essa palavra, irmão, ela vem de confronto à nossa forma de pensar. Eu não sei o que você está dedicando à sua vida, mas você pode continuar se dedicando, mas ter a referência que o negócio não é aqui. Se aproximar de Deus, compreender se você está no caminho certo. Deus quer te orientar para você ter uma boa vida, uma vida que não depende dos seus braços. Talvez hoje você fala, eu conquistei tudo com a minha força, mas suas forças vão acabar. Seu vigor, sua saúde. Você pode ser o bonzão do que você faz. Tudo é vaidade. A palavra vaidade que nós começamos aqui no texto de Eclesiastes significa vapor. A tradução original é vapor, tudo é vapor, tudo passa. É tão rápido. Eles correm pelas mãos. Esse é todo o trabalho que é feito debaixo do sol. Mas acima do sol tem o sol da justiça. Esse vai iluminar a cidade santa, a nova Jerusalém, o lugar onde Deus tem prometido para todos aqueles que querem caminhar e seguir Jesus. Talvez você está vivendo alienado, ou no mundo ou na religião. Sai daí, em nome de Jesus, e seja um humano na sociedade,
transmitindo Cristo, transmitindo a verdade, transmitindo a luz, transmitindo a energia que Deus está colocando na sua vida, a alegria, a saúde, a paz, a verdade, sabe? E seja um ser humano com significado, e que Deus possa olhar e falar assim: eis aí um homem íntegro, uma mulher íntegra, que caminha comigo. Deus gosta tanto de gente assim, que Enoque andou com o Senhor e o Senhor tomou, a Bíblia diz. Seja você alguém como o texto narrou, e o Senhor é com José, mas o Senhor pode ser com Maurício, o Senhor pode ser com Rafael, o Senhor pode ser com o Lucas, com o João, sabe, com o Hamilton. O Senhor é com você, meu irmão. E se o Senhor está contigo, nada poderá parar você. Aleluia! Você foi chamado de filho de Deus. Você é o príncipe do Senhor. Deus te chamou para governar. Ainda que José estivesse lá na escravidão, Deus colocou ele no trono e ele foi bem sucedido em tudo que fez, porque o Senhor era com ele. Meu irmão, minha irmã, se você entendeu o que Deus tem para a sua vida, você estava sorrindo nesse momento. Você estava dizendo glória a Deus, porque se você soubesse o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu irmão, você estava regozijando, porque Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Pai, eu louvo, Pai, o Senhor, pelas tuas grandes misericórdias e a tua graça aqui essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor me iluminou com essa mensagem, que ela alimenta o meu espírito e alimenta a vida dos meus irmãos. Que o teu amor e a tua graça nos conduza de volta, Senhor, para as nossas casas. E no decorrer dessa semana, Pai, o nosso coração esteja cravado, Senhor, essa palavra. Que eu tenha uma boa vida, que meus irmãos tenham uma boa vida, mas que a nossa referência sempre seja o Senhor Jesus Cristo, a sua justiça e o teu reino. Coloca a mão no seu coração nesse momento e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu não estou preso a nada nesse mundo, mas o Senhor me escolheu para ser um grande vencedor, vitorioso, próspero, saudável, feliz, alegre, lúcido. Fala assim: Senhor, eu sei que a tua palavra é a verdade, e é por isso que nós estamos aqui. Abençoa essa igreja, Senhor, e continua derramando sobre todos nós a tua graça e o teu poder. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia.